Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Vamos ler do verso 8 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Atos 19, 8 a 20. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achava-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Ó Deus, nós, tua presença, nos encontramos abrindo a tua palavra, ouvindo a leitura do Evangelho, clamamos a tua misericórdia e graça sobre nós. Desvenda os nossos olhos e entendimento para compreendermos as maravilhas da palavra do Senhor e a glória do Evangelho de Cristo fique clara diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Apóstolo Paulo, irmãos, chega ainda na sua caminhada, rumo a Roma, porque ficará claro isso no mesmo capítulo 19, por favor, no verso 21 ele diz: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, considerando, ele disse, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Ele tinha consciência para onde ele estava indo. Paulo tinha esse sentido muito claro. Estava indo para Roma. O ponto é que nenhum dos grandes conquistadores daquela época, os homens daquele período da história, os grandes imperadores, eles invadiam nações, entravam em cidades com o objetivo claro e declarado, de conquistar, fazer escravos e ter domínio das nações. É interessante
Quando nós pensamos no evangelho sendo propagado e pregado a todos os homens, nós pensamos como que o reino de Deus está sendo expandido, não é? Como que o evangelho está sendo anunciado pelo mundo. Dessa forma, você tem o Deus que é Senhor de toda a terra, assentado no seu trono, e que por meio da obra de Cristo destruiu os inimigos, e agora a sua igreja avança conquistando reinos. E os homens se rendem a esse Senhor, mas não da forma como aqueles homens faziam, não da maneira como eles faziam, por meio da pregação do Evangelho, transtornando nações, cidades, colocando de cabeça para baixo estruturas sociais por causa do Evangelho de Cristo. Se você pegar o verso 8 comigo, por favor, o texto diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele estava falando acerca do reino de Deus. Esse reino que vai alargar suas tendas, que vai crescer dentro dessa estrutura. E ele então está falando sobre o reino de Deus. Ora, que mensagem é pregada do reino de Deus? Qual é o conteúdo da pregação reino de Deus? O que é exatamente que se fala acerca desse tema? Por favor, no último capítulo do livro de Atos, não é? O último versículo do livro de Atos. Veja como encerra Atos, capítulo 28, verso 31, verso 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Veja, perceba que o conteúdo da mensagem, ele está pregando sobre o reino de Deus. Do que Paulo trata? O princípio é referente ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Paulo proclama em todo canto, em todo lugar. E ele anuncia o Evangelho de Cristo, e isso é conhecido como a pregação acerca do reino de Deus. Ora, Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. O Salmo 2 descreve ele sendo o Filho ungido de Deus, que está assentado no trono e que vai governar e destruir os seus inimigos. Agora, você vai entender por que essa mensagem, na sequência, você vai lidar diretamente com ações de Satanás, com investidas dos inimigos, e o reino do Senhor vai prevalecer, porque o nosso Rei, o nosso Senhor, ele é invencível. Aqueles que são seus serão libertos das cadeias do pecado. E ele usará para isso até mesmo Satanás, como nós veremos na sequência da narrativa. O reino de Deus se expande quando o evangelho de Cristo é pregado com poder. O que Paulo fez durante toda a sua caminhada? Depois da sua conversão, o trabalho de Paulo era pregar o evangelho de Cristo. E é interessante que o verso 8 começa dizendo: ele frequentou a sinagoga por 3 meses. Perceba aqui a precisão do detalhe. 3 meses, não é? Onde falava ousadamente na sinagoga, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele não tinha outra coisa a fazer.
E aqui, irmãos, nós temos um ponto importantíssimo para a igreja, para nós entendermos. Ora, se nós temos que se esse mundo vai ser transformado, se essa sociedade vai ser virada de cabeça para baixo, se as nossas vidas serão mudadas, será por meio da pregação do Evangelho de Cristo, do reino de Deus. E nós não deveríamos desejar outra coisa para a igreja, senão que ela continue pregando o genuíno Evangelho. Porque isso transformará a sociedade e a vida dos homens. É triste perceber a facilidade que as igrejas dos nossos dias têm de impedir a pregação da palavra para que se tenha uma peça de teatro, para que se tenha uma apresentação, um jogral, sei lá o que é, qualquer coisa é motivo para que não se tenha pregação do Evangelho. E quando alguém sobe ao púlpito para pregar o Evangelho, não anuncia Cristo. Fala de moralidade e de moralismo, não da graça que liberta o homem do pecado. O apóstolo Paulo não fazia outra coisa. 3 meses frequentou a sinagoga, pregando incessantemente o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho, quando é pregado e o reino de Deus é anunciado, é necessário que o reino desse mundo se levante contra o reino de Deus. O mundo se levanta contra o reino de Deus. Você vai ver no verso 9, visto que alguns deles, perceba, não eram todos, mas alguns deles, se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Interessante que era essa reação, é uma reação provável à pregação do Evangelho, endurecimento de coração. O Evangelho, ele quebra o coração do homem, mas ele também endurece o coração do homem. Citando mais uma vez a palavra de Thomas Boston, ele diz: é como o raio que sai do sol. Quando se encontra com gelo, o derrete. Quando se encontra com argila, o endurece. O mesmo raio amolece, quebranta e endurece e torna rígido o coração do homem. Ora, aquilo que Faraó viu diante dos seus olhos, a glória do Senhor, manifestada por meio de grandes manifestações de poder, e que a palavra diz, ele endureceu o seu coração. Aquilo não movia. Por algum instante ele temia, mas logo o coração dele se manifestava. E ele não havia sido transformado por aquilo que ele viu e ouviu. Endurecimento de coração. Ora, irmãos, mais uma vez, dureza de coração não é algo que não tem solução. Deus é perito em quebrantar corações. Foi isso que ele fez lá no livro de Ezequiel 36, descrita com muita clareza. Ele diz, e eu então tirarei o vosso coração de pedra, lhe darei um coração de carne, e colocarei dentre vós o meu espírito, e farei com que obedeçam os meus estatutos. Os seus, sim, terão seus corações quebrados e quebrantados pelo Senhor. Mas aqueles que não são dele ouvirão o Evangelho e serão endurecidos. Na sequência do texto, irmãos, por favor, Paulo diz, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola
de Tirano. Ora, ele sai da sinagoga e vai para essa escola de Tirano. Poucas informações nós temos sobre essa escola, não é? Pouquíssimas informações. Alguém vai chegar a dizer que essa escola de Tirano, talvez, não é? A própria palavra tem a ver com a ideia mesmo de tirania. Esse é um princípio provável, mas provavelmente ele era um mestre. E essa escola, segundo alguns estudiosos vão afirmar, esse indivíduo tirano, ele então ensinava na primeira hora do dia, quando o sol ainda não havia se manifestado com todo o seu calor. E depois ele então cedia esse local para que se pregasse a palavra, ou se anunciasse algum outro ensinamento, ele alugava e então ele era usado para outro fim de ensinamento. Ele usava na primeira parte, alguns chegam a dizer, mas era uma escola. E ele lá, Paulo foi a essa escola proclamar o evangelho. Veja a expressão diariamente. Diariamente. Ora, veja a linguagem de Lucas. 3 meses. Diariamente. Veja a preocupação dele em dizer, veja, não é apenas 1 hora do dia que ele ia pregar, não é apenas 1 dia, 2, mas a ênfase dele é diariamente ele ia pregar, ele ia ensinar. 3 meses ele ensinou a doutrina. O que é que acontece na sequência? Verso 10, por favor. Durou isto por espaço de 2 anos. É algo impressionante, irmãos. 2 anos. Você sabe o que aconteceu com Calvino? Em Genebra, quando ele começou a pregar a palavra, ele pregava exatamente, né, sequenciado, né, verso a verso, a escritura. E ele, então, na pregação da palavra, chegou um dia que ele fugiu de lá por causa da perseguição. Teve que sair. Fugiu para Estrasburgo, onde passou 3 anos. Onde recebeu influência de Martin Bucer, um outro grande teólogo com um coração pastoral. Mas quando disseram para ele voltar, ele disse, eu volto. Mas às quartas-feiras vai ser reunião de oração e toda a cidade vai ter que se colocar diante de Deus. Eu volto. Continuo pregando. Domingo, 2 vezes por domingo. Toda semana, segunda, terça, quinta, sexta. Ele pregava a palavra todo santo dia, praticamente. E um dia ele tirou a igreja, a cidade vai parar para buscar o Senhor. Mas por que isso? Que consciência ele tinha disso? Todo santo dia pregar. Por que isso? Porque não há como transformar uma cidade, uma nação, se não for por meio da pregação do Evangelho. Dois anos, diz o texto sagrado. Durou isto por espaço de 2 anos. Sabe o que aconteceu? Veja a conclusão no mesmo verso. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Tanto judeus como gregos. Todos habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Que esforço missionário é esse? Por que tanto zelo pela pregação? Nós temos aí no nosso boletim, texto de capa, você pode depois dar uma lida, agora obviamente não vamos ler, mas você vai ver aqui que eles falam do desgaste que o pastor tem que ter na pregação, na proclamação do Evangelho. E ele diz, esse puritano chega a dizer assim, ora, Jesus Cristo aparentava um homem de 50 anos, quando ele tinha 30. Porque o que ele fazia era andar pelas cidades, ensinando e proclamando.
A vida era curta, os dias eram poucos e não se perdia tempo a não ser proclamando o Evangelho de Cristo a todos os homens. Todos os homens. O apóstolo Paulo diz o Lucas, referindo a esse esforço missionário, toda a Ásia, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Judeus e gregos ouviram o Evangelho do Senhor. Tristeza você pensar, irmãos, que o esforço da nossa juventude hoje não é para ouvir a palavra e conhecer ao Senhor. Mas hoje nós descobrimos que os nossos jovens querem show, uma banda, rock, passar a madrugada em tal lugar, cantando, mas não ouvindo, não aprendendo o Evangelho de Cristo. Uma geração fraca espiritualmente. Fraca espiritualmente. Porque não tem prazer em ouvir a voz do Senhor. Acontece que, no meio da pregação, e é importante frisar isso aqui, irmãos, que quando Paulo está proclamando a palavra, e Lucas aqui está descrevendo os detalhes dessa obra, vem o verso 11, e diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. E aqui é um texto interessante, precisamos avaliar ele um pouco. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Interessante notar que o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele estabelece Lucas aqui descrevendo, ele faz uma descrição de um evento, de um fato interessante. Perceba, não é? Eles levavam aos enfermos os aventais do uso pessoal e lenços. E o que é que acontecia? Diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas. Será que isso justifica o que acontece hoje, não é, nas igrejas neopentecostais, em que o cidadão está pregando e está com um lenço banhado de suor, aí ele passa o lenço e diz assim: leve para sua casa. Misericórdia. Na quantidade de bactéria, infecção que vem ali. Aí ele diz: leve, porque nós fazemos isso como Paulo fez em Atos. Será que isso valida tais atos dos nossos dias? Não, preste bem atenção no que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Por favor. Veja, primeiro, Lucas, o detalhe da informação. Milagres extraordinários. Milagre já é algo extraordinário. Mas Lucas não apenas diz milagres, ele fala milagres extraordinários. Ele não apenas está citando aqui o milagre que já é extraordinário, mas ele associa. É algo realmente fora do comum. Isso não tem nenhum parâmetro. Milagres extraordinários. Segundo lugar importante, irmãos, veja, isso aqui não era magia. Até porque, preste bem atenção, o que vai acontecer de modo tão claro no verso 13, 14 e 15 é um contraste com o que acontece no verso 12. Os espíritos malignos saíam no verso 12. E aqueles exorcistas tentavam fazer isso por meio
não é, de uma associação com o poder do Cristo que Paulo pregava e não conseguiam. Não há uma relação direta entre um fato e outro. Lucas está dizendo, isso aqui não é magia. Nós estamos falando de milagre. E milagre extraordinário, como ele bem utiliza aqui no texto. Agora, perceba que o Novo Testamento é muito claro quando se utiliza dessa linguagem para descrever que, juntamente com a pregação dos apóstolos, andavam com eles as manifestações de milagre, sinais e prodígios. Estavam intimamente ligadas às suas ações. Eles pregavam a palavra e os sinais e prodígios estavam ali para ratificar aquilo que eles diziam. Isso é próprio da pregação dos apóstolos. Não era magia e era algo extraordinário. Aconteceu? Sim, aconteceu. É o que está descrito no texto. E aqui os liberais vão pirar, não é? Porque eles vão dizer que isso aqui é uma imaginação, isso é uma invenção da cabeça dos homens, isso não existe. Assim como também a própria expulsão de demônios. É só você sempre perceber, não é? Que eles sempre fazem essa distinção. Veja, no verso 12. Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Veja, outra coisa importante. Aconteciam aquilo que os liberais dos nossos dias tentam dizer que é a mesma coisa. O problema dos espíritos, na realidade, era a enfermidade. E o autor do Novo Testamento sempre faz essa distinção. Enfermidade e ação maligna. Ele sempre faz essa distinção. Eles eram curados das enfermidades e os demônios e os espíritos eram libertos dos espíritos. Duas coisas distintas. Enfermidade e ação de Satanás. Milagre e magia. O que o apóstolo Paulo faz aqui é aquilo que foi ordenado por Deus. Comissionado por Deus. E por que isso é assim nesse momento? O reino de Deus está sendo pregado. E quando o reino de Deus é pregado, diz o próprio Senhor Jesus Cristo, o valente tem que ser amarrado e a casa é invadida e saqueada. Jesus Cristo destruiu Satanás na cruz do Calvário e agora disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. E qual a razão que nós temos para pregar? Diz o Senhor Jesus. Simples. A mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele se assentou no trono e todo o poder foi dado a ele. E agora o anúncio do evangelho vai ser a libertação daqueles que estão escravizados pelo pecado. E o Senhor vai restaurá-los. Isso se dá espiritualmente e fisicamente, apontando para a glória da perfeição da obra de Cristo. Ele não veio salvar apenas a alma do homem, mas o corpo. Isso se dará na ressurreição dos mortos, quando nós nunca mais sentiremos dor. Como o próprio texto de Apocalipse descreve, dos nossos olhos serão tiradas todas as lágrimas. O Senhor enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Isso é a perfeita obra da redenção. Isso aqui não é autorização ou carimbo para que a igreja comece a praticar eventos como esse. Lucas tem o cuidado de descrever milagres extraordinários que tinham o objetivo de revelar
aquilo que estava acontecendo ali. A ênfase na pregação do Evangelho. Qual a consequência depois desse ato? Por favor, na sequência de Atos 19, o verso 13. Alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar sobre possessos e espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Isso aqui não, essa obra não é terceirizada. Não há terceirização dessa obra da pregação e da propagação do Evangelho. Quem são aqueles que foram chamados para pregar o Evangelho? Não é no nome de Paulo ou de Cristo a quem Paulo prega. É em nome do meu Senhor. Se Cristo não for meu Senhor. Não é terceirizado. Ele é meu Senhor. Mas o que me impressiona no texto é a declaração de Satanás. O Senhor eu conheço. Eu sei quem é o Jesus. Paulo eu conheço. E vós? Quem sois? Que autoridade vocês falam? Por que vocês falam? Ora, é interessante que haverá, irmãos, certamente aqueles que até vão expulsar demônios em nome de Jesus, porque Mateus 7 descreve assim, não é? Você vai lembrar bem. Eles se apresentaram no dia do Senhor dizendo: Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Veja, eu não sei quem são vocês. Porque o que caracteriza que alguém é de Cristo não é o expulsar demônios ou não expulsar demônios. O que caracteriza que alguém é de Cristo é se o Espírito de Deus habita em nós. E se Ele é a nossa redenção e fomos selados pelo Espírito de Deus. Ora, irmãos, não me importa se Satanás me conhece, ou se o presidente da República me conhece, ou se o governador me conhece. O que me importa é ser conhecido pelo Senhor. Ora, os discípulos saíram pregando o Evangelho por ordem de Cristo e voltaram abismados, dizendo: até os demônios obedecem a nossa voz. Jesus disse: vocês estão impressionados com isso? Maravilhem-se pelo fato de que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. É isso que importa. É a minha identidade. Quem eu sou. Não é quem Satanás pensa que eu sou. Quem eu sou. Você, quem é você? Todo mundo pode conhecer você nessa terra. Mas se Cristo não sabe quem é você, você está condenado por toda a eternidade. O conhecimento de Satanás não me importa. O que me importa é ser conhecido pelo Senhor. Se Ele sabe o meu nome, ninguém poderá me arrebatar das suas mãos. Se Ele sabe quem eu sou,
Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. As estrelas do céu, Ele chama pelo nome. Ele sabe quem nós somos. E é isso que importa. Aqueles homens se maravilharam com aquilo. E assim ficaram intrigados com o poder que Deus deu aos apóstolos. E tentaram terceirizar. Porque quando a palavra de Deus é pregada com poder, o evangelho é anunciado a todas as nações. Há endurecimento de coração, há grande salvação. E Satanás se levanta contra a igreja. Mas o nosso Salvador e Rei já destruiu Satanás na cruz do Calvário. E ele não tem mais autoridade e poder sobre nós. Somos livres pela obra de Cristo. Mas a palavra de Deus, ela traz grandes manifestações. Mas a mais extraordinária delas é o que vem na sequência. Por favor, diz assim, verso 17, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Coisa impressionante, não é? E aqui, Satanás fez um gol contra. É porque essa é a inteligência de Satanás, né? Ela tem esse problema mesmo. Por exemplo, ele entrou em Judas para que ele matasse Cristo. E a morte de Cristo ele destrói Satanás. Que coisa impressionante isso. Ao mesmo tempo, ele não queria que Cristo fosse para a cruz. Pedro, Senhor, tem pena de ti mesmo. Jesus disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Jesus estava dizendo, eu preciso ir para Jerusalém, sofrer, morrer e ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Há uma esquizofrenia nisso. Ora, ele não quer que Cristo vá para a cruz, ele entra em Lucas, Lucas descreve que ele entra em Judas e vai vender Jesus para a morte. E lá na cruz, o Senhor pisa na cabeça da serpente. Hebreus 2, verso 14. Na sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, ele tenta trazer vergonha ao nome. Eu sei quem é Cristo, eu sei quem é Paulo e você. E quando aquilo acontece, ele parte para cima dos judeus, aqueles ali do sumo sacerdote, e eles saem correndo nus, diz o texto, feridos. Cristo cura as enfermidades, restaura as feridas. E Satanás vai, fere e desnuda aqueles homens, eles saem correndo, mostrando exatamente o oposto. O que é que acontece? O nome de Cristo passa a ser exaltado. Ele é o Senhor. Ele é o único que tem poder sobre Satanás. É no nome dele que nós seremos libertos. É isso que a palavra de Deus afirma. Está lá em Efésios 2, verso 1 até o verso 4. Quando o apóstolo Paulo descreve que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E estávamos aprisionados, seguindo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne. Mas antes ele diz, dos principados e potestades, aprisionados. Aqui, nós somos libertos pelo Senhor. Agora, o Evangelho é conhecido, o nome do Senhor é exaltado, e acontece confissão de pecados. Olha que coisa impressionante. Na sequência, no verso 18, muitos dos que creram em quê? O Evangelho pregado.
vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Não haverá verdadeira manifestação de poder diante dos nossos olhos enquanto nós não confessarmos os nossos pecados. Dr. Sinclair Ferguson, comentando esse texto, diz que uma das marcas do verdadeiro avivamento é a pregação poderosa do Evangelho, com manifestação do poder da graça de Deus, levando os homens ao pleno arrependimento e à confissão dos seus pecados. Nós estamos aqui guardando as nossas iniquidades no nosso coração, morrendo a cada dia. Mas quando o poder do Evangelho se revela diante dos nossos olhos, nós não podemos fazer outra coisa senão confessar ao Senhor os nossos pecados. Mas o que é interessante, eles diziam publicamente. As pessoas não tinham vergonha, elas tinham certeza de que o Senhor estava diante delas. O texto diz, ora, confessando e denunciando publicamente as suas obras. Lembro uma cidade aqui no interior da Bahia, Paulo Afonso. Eu conheci uma jovem naquela época que eu fui pregar lá, e ela conta que orou a vida toda pela conversão da mãe. E então a mãe adoeceu gravemente e perto da morte, né? E ela continuamente pregando o evangelho para a mãe. E ela disse, pastor, ela mandou me chamar. Eu entrei na sala da UTI e ela destampou a confessar os seus pecados. Todos eles. Falou tudo. Pedindo que Deus tivesse misericórdia da sua vida. O verdadeiro arrependimento para a vida. Ele traz pesar sobre o pecado, por causa do pecado. Vergonha, humilhação e volta e retorno para Deus e os seus caminhos. Porque a palavra foi pregada com autoridade. No verso seguinte, por favor, 19 e 20. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Um denário era um dia de salário de trabalho. Um trabalho de um homem custava um denário. 50.000 denários foi o cálculo daquilo que trouxeram. Queimaram diante de Deus. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Conversão com confissão de pecado e abandono das práticas de iniquidade. Os que praticavam magia abandonaram essa prática.
idolatria, largaram seus ídolos para servir ao Senhor. E por que, irmãos? Isso é fruto da pregação da palavra de Deus. Por isso Lucas gasta tempo falando nesses detalhes. 3 meses, 2 anos, diariamente, pregando a palavra. E aqui o fruto dessa mensagem se vê diante dos nossos olhos. Conversão, abandono de pecado, confissão, abandono de práticas malignas para servir ao Senhor. E aí você entende por que pregar o reino. Porque agora aqueles que serviam a Satanás agora se rendem aos pés do único e soberano Senhor, o Rei de toda a terra. E tem ao Senhor como aquele que os salva e os governa completamente. Ainda citando o Dr. Sinclair Ferguson, ele fala acerca de pai e um filho, chamava Davi, os dois, Júnior e o pai. E eram pastores. E essa história contada pelo Dr. Martin Lloyd Jones, ele conta em um dos seus trabalhos. E o Sinclair Ferguson diz que o filho, então, era muito bom em guitarra. E o pai era pregador da palavra poderosamente. E o filho se dedicava a isso. E ele também era pastor. E o que ele fazia e cuidava era apenas dessa área do louvorzão, que ele chamava da música em si. Aí o pai um dia pergunta a ele, por que você não se dedica àquilo que muda a vida das pessoas? A pregação do Evangelho. Por que você se dedica a isso? Ele respondeu, porque o Senhor tem o Espírito Santo. Impressionante. O que ele quis dizer com isso? Nós queremos usar e fazer o papel do Espírito Santo para transformar a vida das pessoas. E nós investimos em métodos e mais métodos para a pregação e o anúncio da palavra. E nos esquecemos que o que salva o homem é o Evangelho sendo pregado com poder e simplicidade, poder do Espírito de Deus. O que é com que nós temos gastado o nosso tempo? O que vai salvar as nossas vidas e a nossa sociedade? Por que então não somos diligentes em ouvir e em pregar esse Evangelho? Porque o reino de Deus, ele vai ser expandido pela loucura da pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? E como eles vão crer se não forem enviados? Precisa da pregação da palavra de Deus. E o que Deus fez aqui foi exatamente mostrar a diligência deles na pregação da palavra pelo poder do Espírito. O fruto, a expansão do reino de Deus. Isso a igreja precisa. E você que nessa noite se encontra no nosso meio, está preso
aos seus vícios, aos seus pecados. Escravo, sem ter força para sair. Nada poderá quebrar as cadeias que lhe prendem, senão aquele que destruiu o sepulcro, ressuscitando dentre os mortos. Jesus Cristo. O único que poderá libertar você da magia, da idolatria, do vício, da iniquidade. É o único que poderá fazer. Corra para Cristo hoje. Arrependa-se dos seus pecados e encontre a salvação. Quanto a nós, irmãos, quanto a nós devemos amar cada vez mais a igreja do Senhor, que busca e zela pela pregação do Evangelho de Cristo. Nada poderá nos seduzir nessa terra, senão o prazer de ouvir a palavra de Deus. Porque ela nos salvou de toda a iniquidade e ela nos santifica e nos mantém firmes. Dois jovens, duas respostas diferentes. Uma disse certa vez para mim: pastor, eu estou cansado. Desde que o senhor chegou, não foi aqui na igreja, obviamente, foi em outra igreja. Eu estou cansado desde que o senhor chegou, é só pregação da palavra. Aí o senhor vai destruir a igreja precisa de outra coisa além disso. Uma outra, no mesmo dia, chegou para mim e disse: pastor, o que eu mais amo na casa de Deus é que eu sei que quando eu chego lá, eu vou ouvir o Evangelho. Eu vou ouvir o Evangelho. O que atrai você à casa do Senhor? O que mais deveríamos fazer para lhe agradar? O Evangelho não é suficiente para você? Cristo não é suficiente para você? O que mais nós precisamos? Diariamente, 2 anos em seguida, 3 meses, pregando o reino de Deus. Muitos foram salvos naquele dia. Mas muitos se perderam também. Porque a salvação vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Assim como a condenação. Cuidado com seu coração. Você é frio com o Evangelho. Você é indiferente com a palavra de Deus. Cuidado com seu coração. Clame ao Senhor, o único que é poderoso. Porque Ele diz que Ele é como um martelo que rebenta a rocha. E Ele rebentará a pedra do seu coração. Clame a Ele. Ele é poderoso para fazer isso. Amém.